E, para começar, eu queria saber se alguém tem um palpite sobre o que é nano. Porque o que a gente vê por aí, o pessoal às vezes tem uma ideia meio difusa, meio diferente do que é nano. O que é nano? Nano nada mais é do que uma unidade de grandeza de como a gente está lidando com as coisas, com as estruturas. Então, quando a gente fala em nano, o pessoal imagina coisa muito pequenininha. É, muito pequenininho, mas quão pequenininho seria, né? Quando a gente fala em nano. Para ter uma ideia, nano, quando você pegar 1 milímetro, que é uma escala de uma régua, que é conhecida por todos, e dividir por 1 milhão de vezes. Então, dá para ter ideia de quão pequena é nano. O que é nanociência? Nanociência é o estudo, pesquisa das estruturas em escalas nanométricas. Então, os pesquisadores vêm estudando isso há algum tempo já, tentando entender o que acontece com as estruturas em escala nanométrica. E a nanotecnologia nada mais é que a aplicação desse estudo e desses conhecimentos em tudo o que nós conhecemos, que o pessoal tenta desenvolver de materiais, dispositivos. Então, é a aplicação do que se vem aprendendo ao longo do tempo. E o que é de tão especial na nanotecnologia, né? Nanotecnologia é importante? É muito importante. Por quê? Quando a gente lida com estruturas muito pequenas, muitas vezes não, sempre altera as propriedades dos materiais. Um exemplo, numa ordem macroscópica, que eu dou para vocês, se a gente tentar botar fogo numa barra de aço, é difícil, não é? É bem difícil conseguir botar fogo numa barra de aço. Agora, acho que todo mundo foi criança aqui, botou um dia fogo numa palha de aço, no bombril. Não é muito mais fácil? E aí está numa escala muito menor. Agora, imagine quando a gente trabalha com uma escala nanométrica, então, como não muda as propriedades dos materiais. Então, um exemplo também disso, quando você trabalha com nanotecnologia, com nano, se você visualizar um chiclete, uma bolinha de chiclete, de um volume considerado, pequenininho, né? Sei lá, ela tem suas propriedades. Agora, imagina você esticar ela infinitamente, que você consiga um diâmetro na escala nano. Será que muda as propriedades desse chiclete? O volume vai ser o mesmo, mas você vai alterar bastante as propriedades dele. Sei lá, a área dele vai ser infinitamente maior. Então, os pesquisadores estudam muito isso daí, porque você pode aplicar isso em diversas coisas. Você está alterando as propriedades do material. Aqui eu tenho uns exemplos de nanoescala, né? Tem uns 3 exemplos, só para a gente visualizar o que é o nano. Você pega uma gota de chuva, a gota geralmente é pequenininha, né? Para nós é pequenininha, uma gota de chuva, cerca de 2 milímetros. Se você dividir ela, vou fazer o sentido inverso ali, se você dividir ela por 1000 vezes, você tem o tamanho de uma bactéria, em torno de 2,5 micrômetros. É pequeno? Bastante. Alguém consegue ver bactéria? Se a gente conseguisse ver, a gente ficaria louco, né? Desesperado, vendo bactéria para tudo quanto é lado. E se pegar essa bactéria, que já é uma coisa que é difícil visualizar, e dividir por 1000 vezes? A gente chega numa escala nano. Chega do tamanho de uma dimensão, de um diâmetro de um DNA. Então, imagine quão pequeno é a escala nano quando a gente lida com isso daí. Outros exemplos, se a gente pegar aqui, uma pista lá de Interlagos, uma pista de corrida, ela tem um tamanho enorme. Se você dividir ela por 1 milhão de vezes, a gente chega no tamanho de uma formiguinha. E essa formiguinha, imagine você pegar uma formiguinha e dividir por mais 1 milhão de vezes. Você chega à estrutura de uma nanopartícula, de mais ou menos 4 nanômetros. Então, quando a gente lida com nano, a gente está lidando com algo muito pequeno, algo muito especial. E nanotecnologia nanotecnologia não, e o nano na natureza, que está ao nosso redor o tempo todo? A gente tem infinitos exemplos aí para dar. Mas eu vou dar 2 exemplos famosos aí. Um é a folha de lótus e outra é a teia de aranha. A folha de lótus, não sei se é conhecido por todos, é uma folha que você, à primeira vista, olhando para ela, você tem a impressão de ser meio aveludada. Pô, mas Leonardo, o que tem essa folha de tão especial? Aí uma folha? Pô, isso aí intriga os pesquisadores, porque se você jogar água nela, a água não molha a superfície da folha. A água fica dançando em cima da superfície da folha. Se você jogar mel, tem até um videozinho interessante na internet, se você jogar mel, nem o mel consegue aderir na superfície, o mel fica dançando dentro em cima da superfície da folha. Você fala, poxa,
Isso é interessante. Será que eu não posso aplicar isso no dia a dia? Mas como eu vou aplicar isso? Eu preciso conhecer como que é. Então, se você ampliar, você chega à estrutura, se você ampliar em alguma quantidade de vezes, você começa a ver que você tem um monte de protuberância em cima da folha. Pô, legal. E se ampliar ainda mais? E se ampliar ainda mais? Você vai ver que em cima dessas protuberâncias você vai ter um monte de nanotubinhos de cera. Pô, quer dizer que tem um monte de nanotubinho. Pode ser que eles fazem a interação entre a água, o mel e a superfície da folha. Quando você tem esses tubinhos, os pesquisadores viram que quando você joga algo em cima desses tubinhos, a área de contato é apenas 5%. 95% não fica em contato com a folha. Então, é algo interessante para estudar e aplicar no nosso dia a dia. Você torna uma superfície autolimpante, né? Não adere água, não adere sujeira. Imagina que interessante você ter numa tinta assim. Seu carro você nunca mais ia precisar lavar. Nunca mais ia ter sujeira. Qualquer chuva consegue limpar. Outro exemplo que nós temos aqui os pesquisadores já tentam imitar há algum tempo, é o santo grau da engenharia dos materiais, da ciência de materiais, que é a teia de aranha. A teia de aranha nada mais é que uma seda com nanocristais, que torna ela muito resistente. E se você analisar a teia de aranha, ela pode ser esticada até 4 vezes o seu tamanho. Se você pegar um cabo de aço do mesmo diâmetro de um fio de seda, o fio de seda é 5 vezes mais forte, 2 vezes mais forte que o Kevlar. Então, o dia que conseguirem desenvolver algo similar à teia de aranha, que está numa escala nano, as estruturas, né, que dão característica a essa teia de aranha, o rapaz vai ficar muito rico, os pesquisadores, né? Onde mais a gente pode encontrar nanopartículas? Processos naturais? Cinzas vulcânicas tem nanopartícula? Tem um monte. Queimadas florestais, arrebentação, maresia. Maresia é algo que a gente nem vê, mas acaba destruindo tudo que tem por perto, durante quilômetros. Tempestade de poeira tem nanopartícula. Onde mais que gera nanopartícula involuntariamente? Processos industriais, soldagem, escapamento do carro, o ar que respiramos. Então, nanopartícula está presente na nossa vida o tempo todo, há muito tempo. Apesar de parecer algo novo, não é tão novo assim. Já existe há muito tempo. Ah, Leonardo, mas você é tão pequenininho, como que a gente consegue visualizar, então? Se você falou que é quase impossível ver a olho nu aí pelo tamanho, como que a gente consegue ver? Pois é. Se a gente utilizasse um microscópio óptico, aquele que sempre aparece nas reportagens, né, o pessoal olhando, que ele usa luz para visualizar, ele amplia, será que a gente ia conseguir ver as nanopartículas? Provavelmente não, né? Por quê? Porque se o comprimento de onda da luz visível, que interage com os objetos para a gente conseguir enxergar as coisas, está entre 400 e 700 nanômetros. E estruturas nanométricas que são estudadas aí para o desenvolvimento estão abaixo disso daqui, entre 100, 150 nanômetros. Pô, Leonardo, se a gente não consegue ver nem com o microscópio óptico, então como que é possível a gente visualizar as nanoestruturas, né? Como é que é possível o pessoal estudar isso daí, saber que existe? Bom, aí nós temos equipamentos especiais que possibilitam você enxergar as nanoestruturas. Um deles é o microscópio eletrônico de varredura. Aí ele não usa mais a luz para interagir com a amostra, por causa do comprimento de onda da luz está entre 400 e 700 nanômetros. Então, o que ele vai usar? Por que microscópio eletrônico? Às vezes a gente ouve falar em microscópio eletrônico, mas muitas vezes a pessoa associa microscópio eletrônico só porque ele tem um monitor. Não é porque ele tem um monitor, ele é um microscópio eletrônico porque ele usa elétrons para interagir com a amostra, para você visualizar a amostra. Então, se ele usa elétrons, um comprimento de onda, o elétron se comporta como onda também. Então, se ele se comporta como onda, o comprimento de onda dele é muito pequenininho. E é diretamente proporcional à energia que você está usando. Então, se você usar uma energia muito alta do feixe, você tem aqui o microscópio, você emite o feixe aqui, ele é acelerado e atinge a amostra. Então, se você aumentar a energia dele, você consegue comprimentos de onda cada vez menor e conseguir enxergar estruturas cada vez menor. Ah, Leonardo, mas e como você vê isso daí? Ou seja, o feixe atinge a amostra, acontece uma interação entre os elétrons e a amostra, essa interação emite elétrons, os elétrons têm detectores especiais, eles detectam esses elétrons, estou falando bem resumido, tá? Só para
A gente tem uma ideia? Então, eles detectam esses elétrons, e feito isso daí, ele pega ponto a ponto, mede a intensidade e manda para um software. O software ele pega e plota para nós no computador a intensidade em tons de branco e preto, cinza, né? Em tons de cinza, na verdade, que a gente vê as amostras. E quando a gente vê a amostra no MEB, a gente não vê colorido, porque é luz. O colorido é luz, preto e branco é elétrons, a interação, ele mede a intensidade da interação com a amostra. Então, se você for ver, ó, a estrutura aqui, ó, a barra ela diz para nós que essa barra tem 1 micrômetro. Então, se a gente medir 1 micrômetro aqui, a gente vê que essas estruturas aqui de pó de óxido de zinco está na ordem de nanômetros, né? E se a gente pegar essa ponta aqui, que é de outra técnica que eu vou falar em seguida, do AFM, de um outro microscópio, olha a pontinha dessa amostra, o tamanho que ela não tem. A barra tem 10 micrômetros, olha a pontinha quanto não tem. Olha como a gente consegue visualizar bem melhor quando utiliza um microscópio, um equipamento correto para analisar a nanoestrutura, né? A outra técnica aqui, ó, o microscópio de força atômica e tunelamento. Uma das técnicas dele, ele tem milhões de técnicas esse microscópio. Possibilita ver um monte de coisa. Mas uma delas é a análise por tunelamento, que a gente fala. Então, o que você tem? Você tem a pontinha fina igual aquela, é uma pontinha diferente, mas é similar, ela tem uma pontinha bem fininha. E o último átomo dela aqui, você aplica uma corrente, e o último átomo dela aqui, você faz uma corrente, você gera uma corrente de tunelamento que acaba interagindo com a superfície da amostra. Então, você imagina o último átomo interagindo com a amostra, aplicando a corrente. Você deixa uma altura constante aqui na varredura da amostra, você começa a varrer a amostra, o que ele começa? Quando ele chega na amostra que tem diferentes alturas, se você deixar a altura constante, quando chega a diferentes alturas, o que ele mede? O diferencial de potencial. Então, quando mudou a altura da amostra, mudou o potencial entre a amostra e a ponta. Aí ele vai plotando ponto a ponto por um software, ponto a ponto que vai ocorrendo lá a diferença de potencial. E a gente acaba vendo as estruturas. A gente pode dizer que vê praticamente átomo. Não vou dizer que é um átomo, isso aqui é uma nuvem eletrônica, né? Então, é a rede cristalina do carbono. Então, a gente vê praticamente átomo. Olha o tamanho. A imagem inteira ó, tem 2 nanômetros e meio que cortou aqui a unidade. Mas imagine quanto que você não está vendo aqui. Olha a resolução que você não tem. Nanotecnologia e os produtos. O que a gente tem no dia a dia de produtos de nanotecnologia? Pô, uma infinidade. A gente nem sabe, mas tem um monte. Um deles, assim, filmes finos, é utilizado constantemente um monte de coisas. Ó, óculos escuros, tem, principalmente esses de atleta. Que ele deposita uma camada bem fininha. Às vezes, nano não é só partícula que você vê, não. Às vezes, você está lidando com estrutura pequenininha, aí de interação, uma nanocamadinha, é a tecnologia nano. Você está trabalhando numa escala nano. Isso é nanotecnologia também. Então, ele vai lá e deposita um filme no óculos. O que ele é? Ele é autolimpante, parecido com aquela flor de lótus. É diferente, mas olha lá, ele acaba sendo, não molha. Outros materiais, você pode tornar a superfície autolimpante, hidrofóbica, revestimento de bijuterias. A gente visitou uma empresa semana passada, onde o rapaz lá, ele veio um processo da Itália, e eles estão fazendo agora revestimento de bijuterias com plasma. E o controle de espessura dele é na ordem de nanômetros. Então, é nanotecnologia também. Revestimento de torneira ele faz também, aquelas torneiras bonitas, ele usa escala nano, micrométrica ou nano. Taco de beisebol, a gente fala, pô, taco de beisebol, onde que tem a tecnologia de taco de beisebol? Pô, o cara que usa lá, ele tem que ficar rebatendo aquela bola pesada pra caramba, então usava um taco de metal antigamente. Agora os caras desenvolveram nanotecnologia, o que eles fazem? Ele mistura nanotubo de carbono na resina. Antes faziam, aí desenvolveram fibra de carbono com resina, só que tornava frágil, porque quando ele rebatia a bola, onde não tinha fibra de carbono, tinha só resina, quebrava. Aí fala, pô, como a gente vai melhorar isso? Adicionaram nanotubo de carbono nos espaços onde só tinha resina, deixou o taco mais resistente. Raquete de tênis também utiliza para se tornar mais leve. E por aí vai. Um outro exemplo muito interessante, acho que ninguém vive sem, todo mundo utiliza aí, acho que é computador, celular. O que tem no computador? O que é o fundamental lá do computador, hein? Processador. Processador a gente costuma ver propaganda da Intel, pô, tecnologia 22 nanos. O que é isso? O que é 22 nano?
nada mais é que a quantidade de a litografia que eles estão usando para fazer o processador. Então, o processador, as trilhas lá do circuito que ele usa o processador, está na escala nano já. Os transistores que ele utiliza estão na escala nano, na escala de 22 nano, que é o mais recente, né, de 2012. E quantos transistores? Porque transistor é o que chaveia a informação dentro de um computador. A gente fala, pô, esse computador é lerdo pra caramba, cliquei no Word e ele não abre, demora. Tem que comprar um melhor. Comprar um processador novo, que você clica, abre instantâneo, né? Então, o que ele está fazendo? Chaveando informação. Quantos transistores você acha que tem dentro de um computador, de um processador? Esse novo aqui de 2012, a tecnologia, a terceira geração do Intel Core, já chegou a ter 1,4 bilhões de transistores dentro de um processador. É muito? É muito. Imagina uma estrutura, um componente eletrônico, 1 bilhão e 400 componentes. É bastante, né? Uma aplicação de nanotubo de carbono. O que é esse nanotubo de carbono? É a estrutura assim, ó. É um tubinho de carbono. Tem uma estrutura específica, depois eu até acho que nem vai entrar o caso de comentar, mas o que eles estão tentando fazer aqui? Aplicar esse nanotubo. Pô, esse nanotubo é legal, é? Desenvolver o primeiro computador, ó. Conseguiram fazer um computador. Acho que na Universidade de Stanford fizeram esse primeiro computador com nanotubo. Desenvolveram uma placa lá, o chip, com 178 transistores. Aí você fala, é brincadeira, né? Você falou, acabou de falar um chip com 1 bilhão e 400, agora fizeram um com 178. Pô, mas isso é importante. Por que é importante? Desenvolver esse computador que eles fizeram, ele faz só continha simples, soma até conta até 32, faz 20, ele consegue reproduzir 20 estruturas de linguagem, né? É simples, muito simples, mas por que você vai fazer um negócio desse? Já tem um todo-poderoso lá atrás. Porque a gente chegou num gargalo, a gente não consegue mais melhorar a tecnologia, que nem a gente teve de um tempo para cá, alavancou. Porque o que acontece? A gente não tem mais, você cria um gargalo no material, germânio, silício, esquenta. Você não consegue, você limitou a quantidade de transistores, eles conseguem desenvolver, mas você limitou aquele avanço crescente. Então, o que você precisa mudar o material. Então, o primeiro passo foi dado, utilizar nanotubo de carbono para produzir transistores, chips. Pode ser que daqui a uns anos a gente esteja usando nanotubo de carbono para desenvolver computador. Deu uma alavancada novamente aí nos processadores. Uma outra aplicação que se usa bastante, estão tentando investir bastante, é na medicina. Os atuais medicamentos, aí, tratamento contra o câncer, principalmente tratamento contra o câncer, a gente vê que é bem agressivo com o corpo humano, né? A pessoa vai fazer o tratamento, tem que tomar remédio, afeta o corpo inteiro, principalmente as células saudáveis, e isso é ruim. E o pessoal aí que estuda nanotecnologia está tentando desenvolver algo com a nanotecnologia para esses medicamentos, para não ser um tratamento tão agressivo. E dois caminhos que eles estão fazendo, uma para você tentar identificar, como você identifica o câncer assim precocemente, né, mais cedo, e outra é tratar ele com a nanotecnologia. O de identificar o câncer já está até mais avançado, né, eles pegam uma estrutura de uma lâmina de silício, criam poros de 7, 15, 30 nanômetros, nele ele pinga uma gota de soro sanguíneo. Nisso daqui ele está contido um monte de proteínas e aquelas células marcadores biomolecular que eles falam. E ele leva num equipamento especial, um espectrômetro de massa, e analisa essas estruturas. Lá, quando ele vê, tem uma célula que é característica do câncer. Então ele vai saber até antes do câncer se manifestar que a pessoa vai ter o problema. A doença vai se manifestar nele. E a outra é utilizar a nanopartícula para curar o câncer. Uma que eles estão tentando desenvolver é uma partícula de nanopartícula de silicone revestida pelo medicamento, que em vez da pessoa tomar 10 mil partes para tratar de uma região do câncer, ele tem que tomar um medicamento que afete o corpo inteiro, células saudáveis, ele apenas toma uma parte do medicamento. Então o medicamento vai até esse silício, esse silicone, a partícula de silicone serve como veículo, leva o remédio, o medicamento até as células cancerosas, com problemas, com tumor, e lá ela se dissolve, o tumor absorve essas células e você acaba matando, né, o câncer com a nanopartícula. Então, mas são passos que a nanotecnologia está dando, é devagar,
à nossa vista, né? Mas é muito interessante para o desenvolvimento nosso, da sociedade e dos materiais. Bom, acho que essa introdução foi dada. Se quiser, está aberto a perguntas, sugestões, reclamações. Então, nós temos ainda 10 minutos de perguntas. O Leonardo fica à disposição para isso. Paulo, por favor. Gravar para o nosso DVD aí, e eu vou fazer uma pergunta para você, mas talvez você ache estranho. Você se referiu aí que tem muitos produtos aí e a gente não sabe, não é? A minha pergunta é o seguinte: isso para você é algum problema ou não? Tanto faz como fez saber? Ou você acha que a gente tem direito de saber? Ou como é que passa? Eu não vejo problema algum, pelo contrário, eu vejo um avanço para nós. Você pode ver o processador. Quem vive hoje sem um computador, sem a nanotecnologia voltada a dispositivo eletrônico? Ninguém. Ninguém vive sem isso daí hoje. Todo mundo reclama que é isso, é aquilo, é lerdo, nanotecnologia é isso, é aquilo, mas ninguém vive mais sem dispositivo eletrônico na escala nano. Outra coisa, vamos falar na área médica, sei lá, cosmético, o pessoal desenvolve aí produtos que você passa na pele, absorve. É questionável? É questionável. Por isso que tem organizações que analisam isso daí fora do país, principalmente fora do país. No Brasil não é tão forte isso daí, mas você vê organizações aí que debatem sobre isso daí, a absorção disso no organismo, se isso faz bem, se isso faz mal. É uma coisa que precisa ser analisada com mais cautela, essa parte, mas a parte de desenvolvimento de materiais e estruturas tem que existir ao estudo da nanotecnologia para a gente entender o que acontece e poder evoluir. Você viu as estruturas lá da teia de aranha? Se conseguirem desenvolver algo similar, não vai ser fantástico? Lógico que vai. Não é, eu não digo assim, tanto faz como tanto fez, isso aí precisa ter. Tanto fez, se a gente falasse tanto fez, acho que estabilizaria o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que a gente ia se limitar a certo ponto que não ia conseguir desenvolver certas coisas que a gente até tem hoje aí. Então precisa, sim. Bom, eu faço pesquisa, um comentarista de nanotecnologia, né, há 10 anos, com o Paulo Martins, e eu sempre tenho umas dúvidas cruéis, né? Porque uma coisa é você fazer no laboratório um vidrinho com uma substância nano, né? Aí como eu cada vez me convenço mais que vai acontecer a manufatura molecular de alimentos, então a minha dúvida é assim: como é que você vai fazer 300 mil toneladas de soja? De onde é que vem a substância para isso, né? Essa é uma dúvida. E a outra que eu dou um exemplo de vez em quando, eu não sei se eu estou correto, do bottom-up, né? Quer dizer, uma semente, né? Ela, para mim, porque a física, eu leio, é a mãe de todas as ciências, né? Então, uma semente, ela tem um software, né, que faz a semente se desenvolver e dá uma árvore, tem uma programação. É mais ou menos isso que essa bottom-up da nanotecnologia equivale mais ou menos a esse processo? Bom, eu não sou especialista em biomolécula, em estruturas desse tipo, mas o que a gente vê, foi o que eu falei na pergunta anterior, chega uma hora, o cara quer desenvolver a soja, quer plantar a soja, ele vê que quando ele planta a soja, ele tem um gargalo, tem um limite, ele fala, está nascendo com tanto problema, por que será? Será que é praga? Não, já tentei ver isso daí, não é. Será que é o solo? Não sei.
que ele pode ver? Quando ele conhece a estrutura na ordem nano, no tamanho nano, às vezes ele pode entender melhor a estrutura. O que está acontecendo? Quais nutrientes que estão chegando nela que não está fazendo desenvolver? O que eu posso fazer para melhorar? Entendeu? Então, o nano ele está relacionado com essas coisas. Você entender melhor o que acontece numa escala menor. Porque a gente fala, pô, aqui estou pisando aqui no chão, mas se você der uma ampliação nisso aqui, você vai ver que a estrutura é bem diferente. Você vai ver que está cheio de rugosidade. Por mais liso que você veja a estrutura, quando você dá uma ampliação, você vê numa escala nano, você vai ver coisa que você não está habitual a ver, então você pode estudar e entender melhor o que acontece. Isso pode ser aplicado também nessa tecnologia de semente, plantação, em tudo que a gente tem por aí. Boa tarde. Você falou que vocês visitaram a indústria agora há pouco tempo, falou em bijuterias, torneiras, e me chamou a atenção o seguinte, na realidade, hoje de manhã a gente teve uns painéis aqui extremamente interessantes que falavam muito na nossa preocupação com a exposição das pessoas a essa coisa que a maioria das pessoas não conhece. Nos ambientes de trabalho, aqui nesse país, ela já está sendo produzida há bastante tempo. Vocês, quando estão na sala de aula, fazendo a formação de vocês têm recebido algum direcionamento para que quando vocês cheguem a uma empresa para fazer uma visita, observem aquilo, observem também essa parte do meio ambiente de trabalho e da saúde dos trabalhadores? Olha, isso aí depende de universidade para universidade. Eu, na minha formação, a gente teve... Porque como eu tive a parte de processos, né, de fabricação de componentes semicondutor, a gente tinha muita preocupação com o produto químico que é lançado num ambiente, né? Porque está lidando com ácido, com solventes orgânicos, com produtos que fazem mal ao meio ambiente. E eu até te convido um dia, se você quiser ir no nosso laboratório que a gente trabalha. A Fernanda trabalha até numa equipe faz parte de uma equipe, né, de meio ambiente, e a gente tem uma preocupação enorme no que está sendo lançado na natureza, no meio ambiente, o descarte dos nossos materiais. Eu te convido aí no nosso laboratório e você vê, nada é descartado na pia, nada. Tudo é feito um controle, um descarte da forma correta, aí depois de certo tempo vem um pessoal especializado, recolhe esse material e vai fazer o descarte correto. Então, pelo menos a nossa parte, os laboratórios que eu conheço por aí, você falou da indústria, eu vou falar da indústria também, tem essa preocupação. Na indústria que a gente visitou, eles tinham a parte de... Como a parte de metalização era a parte de plasma, então não gerava muito resíduo, né? E a parte de limpeza da peça é que ele gerava algum resíduo, mas eles também falaram para nós que o descarte dele é por empresa especializada. Então, de tempos em tempos, eles trocavam as soluções do tanque e direcionavam a empresas especializadas. Mas isso, eu concordo com você, que tem que ter uma conscientização, não só de um ou dois, acho que é nível nacional de descarte, né? Então, uma preocupação não é só de quem produz o produto, mas de quem está em volta, de se preocupar em visitar as empresas, as instituições de ensino e clarear um pouco a ideia sobre descarte, sobre o meio ambiente. Isso eu acho mais importante até do que só a pessoa que trabalha com o produto se conscientizar, porque muitas vezes ele não sabe nem o que fazer com aquilo, ele tem até boa intenção, mas não sabe o que fazer. Então, acho que ambos trabalhando junto tem um resultado bom. Obrigado a todos. Muito obrigada, Léo. Eu gostaria agora de convidar o meu aluno de doutorado, Roman Spirin. Ele
Ele chegou no Brasil tem um ano e meio, mais ou menos, um pouco mais que isso. Ele veio da Sibéria. Ele é russo. Mas ele já fala muito bem português, a ponto de poder apresentar para a gente em português mesmo. E responder as perguntas depois. Boa tarde, pessoal. Desculpa se algumas palavras eu vou falar não está certo, mas acho que você vai entender. Então, eu quero apresentar a nanotecnologias na nossa vida. Eu quero dizer que tecnologias nós já temos, nós já utilizamos. Talvez cada dia, talvez alguém de vocês já utilizou pelo menos 3 coisas que eu vou apresentar hoje e você ainda não sabia. E tampouco sobre o futuro de nanotecnologia e também coisas que você ainda não conhece. Então, eu quero começar sobre um artigo, There is a Plenty of Room at the Bottom, Richard Feynman. Esse cara, ele tem prêmio de Nobel de físicas, ele criou física quântica, eletrodinâmica quântica, também é membro da Academia de Ciência do Brasil. E por que ele? Na verdade, ele não oficialmente, ele abriu nova época de nanotecnologia. Na artigo dele, o que é escrito aqui, ele disse que ali embaixo tem muito espaço. O que isso significa? A proposta dele foi, 1959 ano, que nós podemos colocar toda a enciclopédia britânica, mais ou menos 10 volumes, na cima de orgulho. Então, possível ou não? Já nesse tempo isso foi já quase possível, porque já foi desenvolvido, já foi criada a litografia e já foi alguns métodos para fazer isso. Na verdade, na cima de orgulho é muito fácil ou não? Como apresentou meu colega Leonardo, agora nós temos processo técnico 22 nanômetros, então é possível. Se nós vamos colocar essa enciclopédia britânica, nós ainda não vamos ter muito espaço. Então, 10 coisas de nanotecnologia que nós já usamos. Na verdade, agora existe oficialmente mais ou menos 800 coisas de nanotecnologia que nós já podemos comprar no mercado. Por exemplo, todo mundo conhece band-aid. Todo mundo utiliza quando você corta seu dedo ou acontece alguma outra coisa. Então, agora já pode procurar no mercado band-aid com partículas de prata. Por que prata? Todo mundo sabe, acho que prata tem propriedades antibacteriais e se a band-aid vai ter nanopartículas de prata, e a área de contato, corte com nanopartículas de prata vai maior. Então o tratamento vai mais rápido e mais efetivo. Então, mas isso pode vai não só prata. Na verdade, você pode utilizar qualquer remédio que vai funcionar local. O que isso significa? Que nanopartículas são muito pequenos e eles podem penetrar pelo pele dentro de corpo do humano. E então, se você vai utilizar algum outro remédio, você vai fazer tratamento local. Porque, por exemplo, se você vai utilizar remédio mais clássico, com alguma bala, ela vai ter efeito como positivo e como negativo também para o corpo. E sobre o futuro, que agora
tem um monte de literatura, cadê todo mundo fala sobre o futuro de nanorobôs. Na verdade, eu acho que isso não é claramente isso, diretamente isso, que um robô vai viver dentro de corpo e fazer tarefas que você vai mandar para ele. Acho isso vai uma coisa biológica que igual de análogo de sistema imunológico da humano, que você vai fazer tratamento local também. Por exemplo, se isso pode ser como câncer, AIDS, qualquer doença. Pasta de dentes. Também todo mundo usa cada dia, e não só uma vez por dia. Agora no mercado já pode procurar, por exemplo, o Marcos, que é apresentado aqui. Essa pasta de dentes tem nanopartículas de hidróxido de apatite. Isso é uma forma de cálcio. Como funciona? Como nossos dentes, na superfície, tem bastante furos, bastante rugosos e quebrados. Como a doença, por exemplo, cárie pode penetrar para a dente e então produzir doença. E nanopartículas pode fechar todos esses furos e como segurar nossos dentes. Chocolate. Agora, acho que no mercado na América Nordestina, tem um produto que chama nanoclusters. Isso é o coquetel do chocolate, que tem nanopartículas do cacau. O princípio de funcionamento que é nanopartículas de cacau organizado para clusters. Isso, como explicar? Isso é uma associação de partículas homogêneas que pode funcionar como uma unidade. E por que nós precisamos nanopartículas na cacau? Qualquer chocolate que nós podemos agora comprar no mercado, eles têm não só chocolate, porque chocolate na verdade é magro. Eles têm também açúcar, que açúcar já não é muito bem para nós, mas sem açúcar não é tão muito feliz. Então, essas nanopartículas, em processo de... Quando eles têm contato com a língua, eles fazem efeito de explosão na receptores. E na verdade, você vai sentir alguma coisa muito, muito doce, mas na verdade sem açúcar, totalmente. E agora, tem no mercado, por exemplo, da China, chá. No mercado acho que é Áustria, pau, também com nanopartículas. E, na verdade, você pode programar qualquer gosto que você queria. Bolas de tênis. Por exemplo, a companhia Wilson já utiliza essas tecnologias. Então, como na nossa vida todo mundo conhece, foi uma festa com bexigas e dia que vem, bexigas já está sem ar dentro. Por que isso acontece? Porque a borracha porque a borracha é porosa. E tem bastante furos e por isso partículas de ar vai sair. Então, nanopartículas pode fechar qualquer furos. E isso continua muito tempo de vida de bolhas, porque essas bolhas se utilizam não é muito, acho que só um jogo e já joga fora. Mas então, o que é tênis para nós?
Nós podemos utilizar para o futebol também, para qualquer bola. Então, pintura dos carros. A companhia Mercedes já utiliza muito pintura com nanopartículas. É feito também mesmo que a pintura tenha bastante rugosa, dá bastante furos, e nanopartículas vai arrumar tudo isso. Mas também aqui tem um efeito de hidrofóbico, por exemplo. Isso significa que seu carro nunca vai molhabilidade, como isso? Seu carro nunca vai molhar. Só então, se você passa pelo carro na rodoviária, e toda a água vai sair por causa de vento da frente. Também tem bastante coisas em motor, rodas, mas aqui já utiliza tecnologias pouco diferentes. Por exemplo, tecnologias de modificação de superfície para fazer a superfície mais dura. Por exemplo, se você vai injetar para aço hidrogênio ou nitrogênio, átomos de nitrogênio, a superfície vai ficar muito mais dura. Então, você vai continuar, tempo de vida de metal é muito. Então, talvez em carros isso não é muito crítico na fora, mas para motores isso já é muito. Materiais de roupa. Imagina alguma bobagem, eu vou pegar a garrafa de refrigerante e colocar ela na minha bolsa. O que vai acontecer? Então, minha camisa vai estar malhada. Mas com materiais de nanopartículas isso não vai acontecer. Então eu vou colocar aqui água e a água vai ficar lá. Mas agora isso muito utiliza para roupa de quem faz esqui. Então eu também faço isso, eu sei o que é isso. Isso é muito importante porque é muito importante que roupa não vai malhar. E, ao mesmo tempo, a roupa precisa respirar, porque sem conhecer nada de ar, você vai suar, tá muito. E essa roupa já existe, por exemplo, principalmente para alguma roupa de esqui. Também já tem bastante materiais de roupa para algumas profissões especiais, por exemplo, lixeiro. Especialmente para crianças, porque eles procuram sujo em qualquer lugar, é muito fácil. Então, talvez você vai perguntar, como então lavar? Você não precisa lavar, porque não vai sujar, não vai molhar. Protetor do sol, protetor solar. Protetor solar tem nanopartículas de óxido de alumínio, o que guarda de luz do sol. Então, companhias Johnson & Johnson, L'Oréal, Dior, aqui tem qualquer mercado, eles já oficialmente utilizam nanotecnologias, mas não só protetor solar, também cremes para pele e alguns perfumes. Por exemplo, no caso de perfumes, como na casa de comida, você também pode programar qualquer cheiro. Como eles fazem isso, eu não sei. Mas eles falam que pode. Então, óleo de canola, também qualquer mercado aqui no Brasil tem. Mas canola, isso não é uma planta como você pode achar, isso é uma abreviatura que significa Canadian Oil Low Acid. Porque low acid, isso não por causa de nanopartículas, porque originalmente canola, esse óleo tem, eu já não lembro o nome do ácido, é um ácido que é tóxico para o humano, mas em Canadá eles criou
um tipo de planta que tem esse percentual, só 2% desse óleo, e nanopartículas desse óleo ajudam muito para por exemplo, vitaminas e minerais, alguns minerais não pode ser misturado com água, com óleo. Mas se você vai dividir esses materiais até nanopartículas, até nano, você já pode pôr para óleo. Então, esse tipo de óleo você pode utilizar muito sem risco para colesterol, sim, problema com o coração, de colesterol. Só isso. Como camisinhas, todo mundo conhece. Por quê? Coisa bem utilizada na nossa vida. Então, a nanotecnologia chegou até nossa cama, até nossa vida privada. Efeito também tem mesmo como eu falei, com bolhas, que qualquer tipo de silicone de borracha, eles têm microfuros e microvírus, por exemplo, que também pode ter tamanho de nano, pode penetrar, que tem risco para a saúde. Então, nanopartículas também pode fechar esses furos e também também você pode utilizar algum tipo de remédio que pode simplesmente matar bactérias. Então, e também coisas de eletrônica. Todo mundo tem telefones, tem smartphones agora. Como o meu colega Léo já disse que lá bastante coisas de microprocessadores, microcircuitos que utiliza qualquer dispositivo. Na verdade, acho que coisas de eletrônicas tem maioria parte de nanotecnologia isso que existe agora. Mas como sobre microcircuitos processadores, acho que já sabe todo mundo. Mas, por exemplo, dentro tem, por exemplo, micromáquinas, que talvez ainda ninguém não sabe. Agora pega seu celular e vira simplesmente. O que você vai ver? Sua imagem, seu vídeo também vai virar. Como? Por exemplo, na segunda imagem, que de direito de vocês, tem uma micromáquina. Isso, acelerômetro. Por que micro? Mas eu vou falar sobre nano. Porque tecnologia para criar essas coisas, nano. Olha quanto elemento celeste é muito. Então, para criar, também precisa de nanotecnologia, nanolitografia, e como resolução muito alta. Muitos dispositivos têm micromáquinas agora. Esse mercado cresce muito rápido. Por exemplo, de baixo você pode ver microturbina. Turbina totalmente funciona como turbina de verdade, mas isso é microturbina. E a potência dessa turbina é quase de potência de bateria, isso que utiliza cada celular. Agora isso já é concorrência. E talvez no futuro você não vai utilizar baterias, lítio-níquel baterias, você vai utilizar micromáquinas. Uma matriz de micromáquinas. Ou, por exemplo, também, a coisa bem novinha, nanotelas. Imagina 10 anos atrás, como nós temos telas, é bem grande. E cada ano, menor, agora mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros só de espessura. Mas agora, já a companhia Samsung, acho que Nokia e Microsoft, eles apresentou nanotelas. Por que nanotelas? Isso é tecnologia OLED, que chama nanopontas. Imagina, agora você pode pegar sua tela e dobrar como tubo, como folha de papel só. E
por exemplo, o primeiro smartphone, o que já foi apresentado ano passado, mas foi apresentado que ele vai sair, ele vai sair no mercado já agora, outubro. Então, talvez está pouco tempo mais, nós já vamos ter essas telas nas nossas casas. Mas isso não só isso, essas partes que não sei só essas coisas que você pode encontrar agora no mercado. É um monte de coisas e também sobre algumas coisas ninguém ainda não sabe, ninguém não ainda não escrito nenhuma coisa sobre isso. Ou, por exemplo, agora essa nanotecnologia utiliza muito na área de construções, por exemplo, outros materiais. A Aspens Pirogel AR540. Por exemplo, você pode ver que um homem ele tocou o material e tocha de baixo tem 1000 graus. Totalmente isolante de temperatura. Então, nanotecnologia, isso não é coisa de futuro. Isso já hoje. Nanotecnologia já chegou na nossa vida, até tudo. Só isso. Bem, estamos abertos para perguntas. Agora para o Roman. Boa tarde a todos. Sônia Dalcomune, da Federal do Espírito Santo. Por favor, seu projeto de doutorado, você está pesquisando exatamente o quê? Desculpe, eu cheguei um pouquinho atrasada. De repente, se você já disse, você me desculpe. Então, o meu projeto de doutorado, desenvolvimento é novo tipo de implantador iônico. Então, o que eu apresentei aqui, na verdade, nada a ver sobre meu doutorado, meu projeto de doutorado. Eu falei há pouco na parte da pintura de carros, elementos de carros. Então, mais ou menos isso mais perto que eu apresentei hoje aqui. Porque a implantação iônica, isso também nanotecnologia, porque isso é uma área de um método de modificação de superfície, também e tamanho também pequenos. O Roman ele mencionou um fato interessante que se refere a vírus. Vocês devem saber que vírus, a ordem de grandeza, o tamanho dos vírus é escala nano. O vírus não é considerado um ser vivo, apesar dele se reproduzir. E, ao mesmo tempo, o vírus está sendo utilizado tecnologicamente para modificação em escala de DNA. Então, é possível hoje em dia, tudo em escala, claro, de pesquisa ainda, mas a produção de vírus específicos que levam à modificação de células quando essas estão contaminadas com esses vírus. É uma forma também de nanotecnologia, claro que tem que se ter muito cuidado com, eu costumo dizer que é brincar de Deus, porque a gente está mexendo com seres vivos, né? No caso, em nível celular. Agora, o que tem que se ter em mente, que num trabalho de pesquisa sério, seja no Brasil, seja no exterior, a gente sempre tem comitês de ética envolvidos nisso, pessoas
da área técnica. Aliás, normalmente uma comissão é composta por diversos membros de diferentes áreas, justamente para julgar o que é ético, o que não, o que é seguro, o que não. Então, eu diria que, claro, não se pode confiar cegamente, mas a gente precisa dar um crédito para essa comissão, em termos de que as coisas estão sendo feitas de uma forma, eu diria, pelo menos razoáveis. E, enfim, mas ainda tem muito que se aprender nessa área. Eu queria deixar a abertura para mais uma ou duas perguntas, se vocês tiverem. E nosso curso deve continuar amanhã. Eu espero que começando 13h30, Paula. Se possível. Porque... Então, mais alguma pergunta, gente? Eu queria fazer a pergunta para o Roma e para a Cecília. Sim. Na minha banca tinha uma pesquisadora que é da área da farmácia e ela disse que como parâmetro ético nas pesquisas dela com qualquer objeto, inclusive com nanotecnologia, ela levava em consideração a possibilidade de destruir em laboratório o que se cria em laboratório, né, para não gerar nada que saia do controle, né? Você está falando na questão do vírus agora, de você poder alterar características de certas células com o vírus. E é nesse sentido, se vocês têm essa mesma preocupação de tentar manter um controle laboratório, mas também, se vocês não acham engraçado que daqui a pouco algo que é produzido em laboratório com grande controle, ele seja empregado em algum produto e esse produto vai ser comercializado. Como é que fica essa relação entre quem pesquisa, né, e essa relação com o produto final? Ou você acha que, terminando a pesquisa, está acabado a tua relação com aquela nova tecnologia? Você acha que vai um pouco além? Você quer falar alguma coisa? A responsabilidade do pesquisador, obviamente, envolve a segurança. Aliás, muitas vezes o centro de um projeto de pesquisa é a própria segurança que aquele material pode violar ou não, né? Então, eu diria que a responsabilidade do pesquisador está sempre ligada ao compromisso social do que deve estar saindo daquele produto. Nós, no Instituto de Física, com frequência, pelo menos a nossa formação é bastante acadêmica e o que nós fazemos, inclusive o projeto Roman, é bastante acadêmico, é o desenvolvimento de um equipamento, um implantador iônico, e é parte também do projeto dele gerar nanopartículas através de implantação iônica em uma matriz isolante, cuja aplicação potencial é muito grande em termos de, por exemplo, sensores, que vai ser mencionado no dia de amanhã em outras apresentações. E as aplicações são muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, o Instituto de Física, a formação que nós temos no Instituto, acaba sendo não exatamente no desenvolvimento do produto final, e sim sempre no aspecto acadêmico e potencial de aplicação. Então, eu diria que está mais ligado ao trabalho do engenheiro, chegar nesse produto final, mas sempre com elementos, informações e pesquisas da área básica que vão dar todo um embasamento para se desenvolver aquele produto. E claro que faz parte do desenvolvimento do produto
a utilização segura dele, não só a utilização segura dele, como também durante a fabricação, o processo em escala industrial, que se faça de uma forma salutar, né, para os funcionários, etc. Sim, é responsabilidade do pesquisador a segurança. Quer falar alguma coisa? Doutora Cecília, como cientista envolvida em nanotecnologia no Brasil, em sua opinião, o que mudou nesses últimos 10 anos, especialmente considerando as suas próprias pesquisas e as pesquisas dos seus orientandos? De 10 anos para cá, onde estamos, de onde viemos e mais ou menos na sua concepção, na sua área, para onde estaríamos caminhando? Em termos de escala nano, eu diria o seguinte: a mecânica quântica e praticamente tudo que se sabe a respeito dela existe desde a primeira metade do século passado. Então, não é uma novidade, em teoria, tudo o que se sabe, se espera da escala nano. Claro que a cada dia mais coisas são descobertas, mas em termos de teoria básica, desde a primeira metade do século passado. O que vem acontecendo nos últimos 10 anos, talvez, e cada vez mais, e eu acredito que nós estejamos acelerados nessa direção, é conseguir colocar em prática o que era conhecido na teoria. Isso porque, tecnologicamente, só agora está sendo possível isso. E, junto com essa possibilidade de realizar o universo nano, eu diria, ter um certo controle sobre ele, é que envolve a responsabilidade da segurança. Então, agora, essas coisas, a parte que eu chamaria de ética e de segurança, ela tem que vir junto com a tecnologia. Não é possível primeiro desenvolver a segurança para depois, então, desenvolver a tecnologia. Ela tem de vir simultâneo. Essas duas coisas devem acontecer simultaneamente. E é o que está acontecendo. Com um certo prejuízo, quer dizer, muitas vezes quando se percebe que algo é danoso, enfim, já causou um certo dano. Eu diria que, sim, com um certo prejuízo, que pode ser minimizado, mas não evitado. O que eu diria que o que precisa, especialmente as pessoas que trabalham em laboratório, é sempre ter a consciência do risco iminente e respeitar, sempre sabendo que alunos podem estar em risco. Eu me sinto muito responsável pelos alunos e sou bastante rigorosa com os cuidados de laboratório. E enxergo que isso é mais responsabilidade da pessoa, do coordenador do laboratório, do que propriamente da instituição, porque sou eu que estou lá, sou eu que adquiro os materiais a se trabalhar, sou eu que escrevo os projetos de pesquisa. Então, a responsabilidade é muito minha. E, claro, que junto a gente acaba tendo esses comitês de ética, que ainda não existe na área de materiais, eu acho que já deveria existir. A gente tem muito comitê de ética na área de biomédicas, mas não da área de materiais. E para se trabalhar com alguns materiais, eu acredito que deveria mesmo passar por comitês, pelo menos para se ter informações dos cuidados, se o laboratório tem os equipamentos como capelas, fluxos laminares, máscaras, óculos, etc.,
que deveriam estar sendo usados pelos alunos e pesquisadores. Então, eu jogo toda essa responsabilidade, pelo menos da nossa área acadêmica, no pesquisador responsável. Se acontecer alguma coisa, de nós alguém, é de nossa responsabilidade. Eu quero agradecer mais uma vez a professora Maria Cecília e agora a sua equipe, aqui o Dream Team, aqui da Física da USP, por essa colaboração aqui, mais uma vez, da professora Cecília com a gente. E amanhã tem a segunda parte do curso, então esperamos que todos estejam por aqui para apreciar a segunda parte desse curso. Por enquanto, muito obrigado.